Gente, faz tempo que a gente não para meditar um pouquinho no segundo livro de Samuel, nas histórias do rei Davi, né? Por isso, desde já eu convido para que você acesse aí a playlist. Já estou deixando aí o último vídeo que eu havia gravado sobre os episódios referentes ao rei Davi, que tem por objetivo edificar a nossa vida. E já peço a você também para que, a fim de você verificar a aplicabilidade dessas histórias do Antigo Testamento em relação ao Evangelho na minha e na sua vida, que você, se quiser falar comigo, expandir algum assunto em particular acerca destas questões, que você acesse aí as minhas redes sociais. Estou aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, para a gente ir trocando ideias enquanto o Brasil vai passando pela sua crise, que é uma mistura de Covid-19 com o juízo de Deus sobre os evangélicos desta nação, que não conseguem compreender o senhorio de Jesus. Sobre essa questão eu tenho gravado aí nos últimos dias, né, vídeos acerca das mentiras que o pastor Silas Malafaia anda propalando, de como os evangélicos têm caído nisso e qual é o pecado dos evangélicos no Brasil. O pecado dos evangélicos no Brasil é precisamente este: é quererem se constituir no poder exatamente por não confiarem em Jesus. Usam a Bíblia, usam a tradição, usam até a Constituição, mas não confiam em Jesus. E aí o pecado tem sido este, os profetas têm se confundido, e isso tudo você vai vendo nesses últimos vídeos que tem postado aí. É só você ir numa playlist, tem uma playlist chamada Contra Bolsonaro e Seus Espíritos, e uma outra playlist chamada Dossiê Malafaia e Falsos Profetas. É assim, bem ousadamente, porque se a gente não tiver ousadia para defender as verdades do nosso Senhor, que é o nosso único Senhor, a coisa vai se perder, né? Mas hoje vamos continuar as nossas meditações nas Escrituras, no que se refere ao livro de 2 Samuel e à história do rei Davi. E em relação a isso, o que nós temos aqui? Nós temos no capítulo 10 de 2 Samuel essa história estranha, né? Primeiro assim, um rei de Moabe morre. E aí Davi vai mandar congratulações ao rei. O seu filho assume, e aí Davi vai dizer: olha, manda presentes para o filho do rei, a gente quer paz, nós somos da paz, eu fui instituído por Deus para ser um rei de paz. Na verdade eu estou falando Moabe aqui, mas é Amon, é porque são irmãos, filhos de descendentes de Ló, né? Mas na verdade, quando os príncipes de Amon ficaram sabendo que Davi queria presentear o rei herdeiro de Amon, eles falam assim: olha, esse Davi aí, ele está mal intencionado, esse negócio de presente, ele quer verificar como é que está a situação aqui para poder mandar na gente, para poder nos dominar. E aí o que eles fazem com os enviados de Davi? Eles raspam a metade da barba, né? Eles, na verdade, eles arrancam a barba, não é aquela coisa de fazer a barba, na verdade eles arrancaram-lhe, né, à força a barba, que era uma vergonha muito maior. E deixaram também, tiraram a metade das suas vestes, deixando a metade de suas nádegas expostas. E aí os homens retornam a Davi, Davi fala: não, fiquem aí em Jericó, se não me engano, fiquem em Jericó por um tempo até as barbas crescerem, e nós vamos resolver esse problema. Porque era assim que as coisas funcionavam naquela época. Os homens eram de guerra, os outros povos, né? E por isso Davi tinha de se armar para aquelas guerras. Todo o rei colocado por Israel tinha de ser um rei beligerante, porque aqueles povos eram beligerantes, eles não queriam paz. Isso é diferente do que os evangélicos que estão no poder querem fazer ao Brasil. Estão se tornando gratuitamente inimigos de todos os povos, né? É bem diferente. Mas voltando à nossa história de Davi, então Davi fala assim: ó, envia Joabe, né, que era o líder dos seus exércitos, envia Joabe a esse povo. E aí Joabe e Abisai, seu irmão, vão lutar, um grupo contra os amonitas e outro grupo contra os sírios, que eles tinham um conchavo ali com os sírios, principalmente no rei Hadadezer, né? Aí eles vencem, os sírios resolvem se juntar, e aí quando Hadadezer se junta para poder derrotar os exércitos de Israel, Davi então convoca toda a nação e fala: nós vamos para cima deles no nome do Senhor, porque era assim que as coisas funcionavam. E Hadadezer então se vê derrotado, os sírios entendem que é melhor se tornarem servos de Davi, porque naquela época era assim que as coisas funcionavam.
O derrotado se tornava servo / escravo. E aí a Síria se torna serva de Davi e Davi tem um domínio de paz sobre os sírios, né? Mas o que eu quero ouvir com você aqui em toda essa história, que é um registro interessante das guerras da antiguidade, mas eu quero ficar agora com o versículo 3 do capítulo 10, que vai dizer assim, na verdade nós temos dois trechos aqui, né? O primeiro é o versículo 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Uma cidade, os caras se achavam os donos do universo, né? E aqui é isso que eu queria meditar com você rapidamente. Já viu? Tem hora que a gente se sente assim com a má sorte, né? Todos os seus atos, os mais bondosos possíveis, são contestados, são colocados sob suspeita. A pessoa olha para você e vê em você com todas as suas demonstrações de carinho, de dedicação, de presenteio. Elas veem isso tudo como se você fosse como elas, né? Ah, a gente está aqui é por estratégia, a gente chegou aqui e foi manipulando, a gente chegou aqui e foi tramando, e esse cara vem dar presente, ele está querendo nos dominar. Davi nem precisava querer dominar nada. Davi tinha um reino que lhe foi estabelecido por Deus, a paz estava estabelecida, ele não queria guerra contra ninguém. E é isso, é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: se possível, o quanto depender de você, tenha paz com todo mundo. Mas é só se for possível e o quanto depender de nós. Ou seja, é próprio de uma pessoa salva em Cristo Jesus não ser pessoa de contenda. Mas, se a contenda te visitar, a gente precisa responder. É igual Jesus falou: se a contenda te visitar, ore pelos seus inimigos e amem os que perseguem vocês, ou vice-versa. Por outro lado, às vezes a única maneira de amar os inimigos é respondê-los. E aí, cada situação, uma situação. Quando se trata de questões políticas, de questões de relações exteriores, se um povo vem guerrear contra a gente vai ter de responder com guerra, né? Por mais que a gente tente fazer alianças, mas aí é quando um povo vem guerrear conosco. No nível individual, o que eu puder fazer para ficar na minha, para ser pacífico, para ser um diplomata, a gente deve fazer assim. Mas quando a gente vai vendo, por exemplo, heresias avançando, quando você vai vendo um homem que se coloca como cabeça do povo de Deus, como Silas Malafaia, mentindo de graça, quase que diuturnamente, essa resposta tem de ser dada. E aí eu nem estou brigando contra o pastor Silas Malafaia, por exemplo. O que eu estou fazendo é respondendo ao povo de Deus essas mentiras diuturnamente plantadas para fazer você crer mais nas estratégias humanas do que no amor do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se de um lado a gente precisa primar pela paz, por outro lado, paz sem vós não é paz, é medo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas Jesus também disse: não penseis que vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Porque às vezes a única maneira de você estabelecer a paz é apontando: olha, tá errado, não dá, isso não dá mais. Ai de vocês, geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ou seja, é uma paz que chora, é uma paz que clama, é uma paz que aponta. Aí nesse sentido, Davi de novo cumprindo o seu propósito de ser um homem segundo o coração de Deus. E é para isso que eu e você fomos convocados, para sermos de paz, mas para não negarmos fogo quando algo coletivo está em jogo. Né? Até no reino do anticristo, a gente não precisa ser adorador da besta, a gente precisa apenas adorar ao Senhor. Mas adorar ao Senhor em governo de bestas é também denunciar-lhes os pecados. Né? Foi isso que Davi fez em relação aos sírios. Mas o que eu estava tentando falar com você aqui é sobre esse mal-entendido, né? Porque quanto mais você é agradável, quanto mais você é pacífico, quanto mais você é misericordioso, mais você sofre aquilo que Davi e Jesus sofreram. Que é o quê? É ser como Davi e Jesus, ser visto como
amigos de quengas e publicanos, que vai incluir desde políticos corruptos até publicanos, gente tipo Gil do Vigor, do BBB, que é gente espalhafatosa, mas é gente do coração maravilhoso, mas o que fica é a fama. É ser chamado de glutão e beberrão de vinho, só porque ele estava no meio daquelas pessoas para transformá-las, e não para se impor sobre elas, porque quem anda com Jesus não precisa de uma imposição, vai sendo constrangido pelo amor de Deus. Aí uns fogem e outros são transformados. Não tem nada de implantar a teocracia como querem os evangelásticos dessa nação. Pelo contrário, é gente do reino de Deus, é gente do amor de Deus. Mas aí a gente vai ficando com a fama. Glutão e beberrão, ou bebedor de vinho, endemoninhado, porque às vezes ele tinha atitudes que pareciam de doido, de endemoniado. Um dia ele estava lá no meio de uma festa, e aí o pessoal fazendo um teatrinho sobre o rio eterno, e aí ele passa por baixo pela porta das ovelhas e fala assim, ó, quem tem sede vem a mim e beba. Esse cara pirou, esse cara é doido. Ou ele é endemoniado? Como assim que ele cura no sábado? A religião acha um absurdo alguém curar no sábado. Ou seja, Davi, de acordo com seus dias, e Jesus, nos tempos e propósitos eternos, foram mal entendidos. Foram mal entendidos na sua geração. E a nossa convocação é a mesma. Não tenham medo de ser mal entendidos. Pelo contrário, sejam vocês. Quem é de Deus vai entender vocês. Quem é de Deus vai ver em você um profeta e vai receber galardão de profeta. Quem não é de Deus ou que está com a mente muito turvada, não vai te entender e vai te julgar. E outros é porque não vão te entender mesmo, vão entender o seu filho ou alguém que vai escrever sobre você. A gente não tem também de ter essa pretensão de ser o salvador do mundo. E ao mesmo tempo, a gente precisa nos dar a resposta que é possível. Aqui Davi, por exemplo, quando ele viu aquela ingratidão, porque eles não apenas pensaram mal dele, mas maltrataram seus enviados, né, deixando-lhe com as bundas de fora, né, a bem da verdade, e as barbas desgrenhadas, arrancadas. Aí Davi fala assim, não, neste momento, esta é a resposta que eu preciso dar. Ou seja, ser de paz não é ser passivo covarde. Ser de paz é também fazer os marcos. É também dizer, olha, eu não quero perturbação com ninguém, mas se a perturbação nos visitou e veio nos lesar e veio zombar do Evangelho eterno, isso tem de ser apontado. Porque a mesma ousadia que eles têm de semear mentiras e contendas, nós temos de dizer o seguinte, olha, eu não estou aqui para brigar com ninguém, mas eu estou aqui para dizer, isso está errado. Foi isso que Davi fez no seu tempo, conforme os seus tempos conseguiam suportar. Né? E aí, nesse sentido, cabe a devoção de Joabe. Qual é a devoção de Joabe? É aquela que a gente vai encontrar aqui no versículo 12. Olha só. Joabe vai dizer, ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Quando Joabe vai vendo que os sírios se juntaram a Amon, o Hadadezer também, né? O que ele faz ali na sua cosmovisão, naquilo que ele conseguia entender? Ele era ali um Abel oferecendo um sacrifício absurdo a Deus, mas que era o sacrifício que ele conseguia oferecer. Né? Caim ficou bravo com Deus porque o sacrifício de Abel era em si mesmo absurdo. Quando é que você pega um animalzinho inocente da sua criação e o mata e oferece a Deus? Deus, na sua infinita graça, soube ler. Ele quis saber ler a oferta de Abel, mas a oferta de Abel em si mesma é um absurdo, porque é isso, Deus, em sua graça nas nossas vidas, é receber os nossos absurdos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a si mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abel teve a sua oferta de carneirinho recebida. Israel teve as suas ofertas de fazer guerra no nome do Senhor recebidas. Mas a convocação para mim e para você é: ofereça-se a Deus esse absurdo. Ofereça as suas fantasias sexuais a Deus, as suas pornografias a Deus, a sua boca podre a Deus. Ofereça-se a Deus para ser transformado e não para ser patrocinado e continuar nas suas loucuras. Ofereça-se para ser queimado no altar do Senhor, que também é você.
Ofereça-se a Deus. E aí, o que Joabe, naqueles tempos, 900 antes de Cristo, conseguia oferecer? Olha, a guerra nos visitou, é matar ou morrer, mas nós vamos no nome do Senhor, pelo nosso povo, para zelar pela palavra do Senhor. E aí eles foram vitoriosos por amor a Davi. Esse é o Deus de amor e de misericórdia. Então você tem duas questões aí. Não se perturbe por estar sendo mal entendido. O Senhor sabe quem você é. Por outro lado, se você está sendo mal compreendido, ofereça-se diante do Senhor em oferta. Senhor, o que tem de errado em mim que eu não consigo entender? Pense nessas questões. E se você tem gostado dessas mensagens, compartilha, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações, que temos falado da palavra de Deus e temos feito guerras contra as heresias, sim. Né? Não é nem fazer guerra, a gente tem respondido às heresias que têm sido implantadas todos os dias. E aí, inscreva-se neste canal e converse comigo aí nas minhas redes, conforme eu já falei. Se você quiser maiores esclarecimentos ou até sugestões de assuntos. Que o Senhor te abençoe.